Graça e paz, queridos. Bom dia. Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes mesmo? Vixe. Meu Deus. Bom, quero falar com vocês um pouquinho essa manhã. Sei que nós temos vivido aí alguns dias com algumas restrições, algumas dificuldades, alguns problemas que estão surgindo diante de todo o cenário nacional aqui no nosso Brasil. Mas eu quero trazer algo ao coração de vocês, algo que Deus ministrou no meu coração essa semana. Eu estava lá em casa fazendo uma faxina no quintal, estava cortando grama, né? Cadê os homens que cortam grama aí? Meu Deus. Cadê os homens que fazem serviço de casa? Glória a Deus. E eu estava sendo ministrado pelo Senhor ali enquanto estava fazendo aquele serviço, cortando grama, olha só. E eu quero ler com vocês um texto, Gênesis capítulo 37. Foi não? Foi lá? Olha. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Talvez você vá olhar esse texto aí, você já vai deduzir mais ou menos o que nós vamos falar aqui essa manhã. Pois é, mais ou menos isso. Gênesis 37, versículo 5, diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém? Quero que você feche seus olhos um instante. Pai, nós queremos ainda te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio nesses dias. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre nós. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações e que nós possamos ouvir a sua voz, nós possamos sair daqui, Senhor, encorajados a viver o propósito e o chamamento que o Senhor colocou sobre nós. No nome de Jesus eu oro e peço que não me deixe falar nada além daquilo que o Senhor deseja falar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, então, quero falar um pouco com vocês aqui sobre esse texto, mas eu quero falar ainda um pouco mais, dar uma ênfase maior sobre não desista dos seus sonhos. Quem aqui tem sonhos? Todos nós temos sonhos, né? Seja, talvez, como muitos dizem, sonhos bobos, ou sonhos grandes, sonhos pequenos, mas na verdade é que todos nós temos sonhos. Todos nós sonhamos com algo, todos nós sonhamos e esperamos viver algo que talvez sonhamos na infância, na adolescência, né? Ou que passamos a sonhar agora há tão pouco tempo, né? Mas eu quero trazer algo para vocês aqui sobre a vida de José. Você conhece a história, sabe muito bem quem foi José, foi aquele grande governador que o Egito teve. Foi um grande homem aos olhos de muita gente, foi um homem relevante na sua era, no seu tempo, um homem a qual teve muito poder, muito domínio, dominou muito sobre muita coisa, sobre muita gente, né? Foi exatamente um homem de excelência, um homem que amou Deus, um homem que andava com Deus, um homem que serviu ao Senhor com integridade, com dedicação, né? Nós vemos isso na vida de José. Mas também, o que nós podemos ver é que José foi um grande sonhador. E talvez, em um momento das nossas vidas, ao lermos essa passagem, ao lermos esse texto, nós nos deparamos com isso também. Que nós fomos sonhadores por muito tempo. Que nós sonhamos tantas coisas, talvez quase todos os dias, ou talvez nós até paramos de sonhar, né? Eu vejo José aqui, esse grande homem sonhador, mas só que esse homem sonhador, em algum momento da sua vida, ele começou a enfrentar algumas dificuldades, ele começou a enfrentar algumas represálias dos seus próprios irmãos, porque ele sonhava, né? Ele era tido como sonhador. Eu lembro uma vez
que eu falava para minha mãe bem assim: eu sonho com isso, eu sonho em fazer isso, eu sonho em ser isso, eu vou fazer assim, eu vou ser assim. Ela virava para mim: menino que sonha, esse menino sonha demais. E o interessante é que um pouco desse sonho que eu falava para ela que eu ia viver, eu estou vivendo hoje. Sabe, nós às vezes não damos crédito para aquilo que nós estamos sonhando agora. Nós talvez não estamos dando importância para os nossos sonhos de agora. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um cenário totalmente contrário, talvez, daquilo que nós esperaríamos, que nós estávamos esperando para o ano de 2021, né? Talvez você fez sonhos, planos, sonhos aí para esse ano, e veio novamente essa pandemia e barrou tudo, né? Mas eu vejo aqui ainda José como um grande sonhador que não desistiu disso, não desistiu de nada daquilo que ele tinha sonhado. E eu quero trazer nessa manhã para você alguns pontos aqui para que a gente possa aprender com José a enfrentar, a encarar a realidade a qual nós estamos vivendo nesses dias e não desistir dos nossos sonhos. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é: lute pelo seu sonho, insista com ele, insista. Talvez Deus colocou sonhos no seu coração, talvez os seus sonhos não são apenas os seus sonhos, mas são os sonhos de Deus. Talvez Deus tenha colocado desejos e sonhos no seu coração para você viver algo totalmente sobrenatural. O pastor falou aqui que realmente o Brasil irá viver um grande avivamento, e eu sonho com isso. Isso é algo que eu tenho sonhado, isso é algo que eu tenho desejado, e eu tenho certeza que isso também é algo que você sonha. Mas eu quero trazer não só sobre isso, mas sobre os seus outros sonhos, aqueles sonhos que talvez você desistiu, você parou no meio do caminho. Sabe, eu estava lá limpando o quintal, e uma vez eu falei para minha esposa bem assim, falei: amor, eu tenho um sonho. Ela: amor, qual é? Eu falei: eu tenho um sonho de ter um quintal gramado. Só que a realidade lá em casa não é tão assim hoje, né? O quintal está gramadinho, estava gramado, estava bonito, até que começou a surgir alguns inimigos, né? Os cachorros, agora por fim as minhocas que estão detonando com a minha grama tudo. E eu estava lá limpando o quintal, e eu falando: mas Senhor, eu sonhei tanto com isso, era o meu sonho ter um quintal gramado. E esses dias eu tinha falado para ela: não quero mais saber de grama, não quero mais não, vou arrancar essa grama aqui daqui a uns dias, vou meter concreto aqui, vou fazer uma calçada, acabou, chega, não quero mais, porque isso aqui só vira bagunça, e só trabalho. Deixa eu te falar algo, sonho dá trabalho, sonhar com algo dá trabalho. E eu estava ali sendo ministrado por Deus, e Deus trouxe ao meu coração: você não sonhou com isso? Você não tinha sonhado com isso? E por que você vai desistir agora? Eu falei: tomou distraído. Sabe quando Deus vem te dar uma? Quem é que já levou uma do Senhor assim? Mas eu quero dizer para você: não desista, lute pelo seu sonho. E eu tomei uma decisão naquele dia: eu vou lutar pelo meu sonho, eu vou ter meu quintal gramadinho, bonitinho, com a grama verdinha, e não vai ter ninguém que vai se levantar, que vai destruir meu sonho. Sabe, isso me trouxe uma lição, não só a grama, mas também os outros sonhos que nós temos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, os desejos que Deus tem colocado no nosso coração. E às vezes nós estamos parando tudo, nós estamos deixando tudo. Por quê? Porque alguma coisa está dando errado. Nós não estamos crendo o suficiente para que Deus possa agir e se manifestar nos nossos dias. Então, meus queridos, lute pelo seu sonho, insista com os seus sonhos, insista com os sonhos que Deus colocou em você, seja lá qual for o seu sonho. Agora deixa eu falar algo muito importante também: não tem sonho melhor do que sonhar os sonhos de Deus.
Não há sonho melhor. Quando nós sonhamos com o que Deus sonha, quando nós desejamos o que Deus deseja, nós estamos no caminho certo. Sabe, porque tem muitas pessoas que têm talvez sonhos aí que não condiz com algumas realidades, né? Não estou dizendo que é errado sonhar, mas tem pessoas que sonham, talvez, um exemplo, tem pessoas que sonham em ser rico, mas Deus não quer que ele seja rico. Tem pessoas que sonham em ter uma casa enorme, uma casa boa, mas Deus não quer que ele tenha uma casa boa. Deus quer que ele mantenha aquilo que tem. Você me entende? Vocês estão me entendendo? Às vezes nós estamos sonhando com algo que Deus não sonha para nós, que Deus não deseja para nós. Por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Eu olho para a vida de José e vejo isso. Um homem que alinhou os seus sonhos, o seu coração com o coração de Deus. Um homem que sonhou aquilo que Deus estava sonhando. Um homem que se colocou debaixo de humilhação para viver o que Deus esperava. Porque a grande verdade é que nós olhamos para José, o grande governador, mas nós não queremos olhar para a realidade, o caminho que José traçou até chegar ao governo. Nós não queremos encarar essa realidade, porque ela é difícil, ela é dolorosa, não é verdade? Encarar esse caminho, passar por esse caminho de dificuldade, ninguém quer. Nós queremos ser grandes sonhadores, grandes influentes, mas na hora de passar pela dificuldade nós não queremos. Nós sonhamos com um Brasil avivado, nós sonhamos com um Brasil cheio da presença do Espírito Santo, mas agora no momento de pandemia o que nós estamos fazendo? Estamos nos acomodando. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos deixando de ser igreja para ser caseiro. Nós não evangelizamos mais, nós não falamos mais de Jesus, nós não comunicamos mais o Evangelho, sabe? E eu falo isso para vocês porque também é uma verdade para mim. Nós estamos nos acomodando, estamos deixando de ser igreja para ser caseiros. Nós estamos deixando os sonhos de Deus de lado para viver os nossos sonhos, porque agora eu tenho tempo para minha casa. Porque agora eu tenho tempo para minha família. E deixa eu te falar, tempo para a família você vai ter, mas sonhe os sonhos de Deus. Lute pelos sonhos de Deus, lute também pelos seus sonhos, porque eu tenho certeza que os sonhos que Deus colocou no seu coração são os sonhos dele e há um desejo no seu coração em viver isso. Nós precisamos viver isso. Então, insista com aquilo que você tem sonhado, insista, não desanime, continue. Talvez você está aqui hoje, essa manhã, ou você que está me assistindo aí pelas plataformas, mas eu estou desanimado do meu sonho, mas o sonho acho que não vai dar certo. Insista mais um pouco, continue, não pare, não desista. Você chegou até aqui, por que desistir agora? Quantas vezes, né, nós chegamos a algum lugar e falamos, agora eu vou parar. De repente o Espírito Santo vem e fala bem assim, por que você vai desistir se chegou até aqui? Por qual motivo? E às vezes nós não temos um motivo para dar, não é verdade? Nós não temos uma razão concreta para dar para ele, fala bem assim, é por causa disso e disso e disso. Todas as vezes que nós temos uma razão, não condiz com a realidade, essa é a verdade. Então não desista, insista. Outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é limite os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Quem são aqueles que têm se levantado para trazer distrações, para parar os seus sonhos? No caso aqui, quando nós olhamos para José, foram seus irmãos. Mas, olhando para a sua realidade, olhando para os seus sonhos, quem são os seus inimigos? Quem são os seus inimigos? Limite eles. Dê um limite para ele. Falou, parou. Que não. Oxi. Em nome de Jesus, rapaz, você acha que você não vai obedecer ao nome de Jesus? Oxi, que negócio é esse? Para aí, comece a controlar os seus inimigos, comece a dar limite para os seus inimigos, para aqueles que se levantam contra os seus sonhos. Talvez sejam pessoas que estão o tempo todo te dizendo bem assim, não vai dar certo mesmo não. Poxa vida, eu acho que isso aí é besteira, eu acho que isso é bobagem. Talvez essa pessoa está sendo um grande inimigo do seu sonho. Ô meu irmão, não faz isso não continua nisso não insiste nisso não, que vai dar ruim. Queridos, eu sei que nós precisamos compreender o momento que nós estamos vivendo. Não é um momento fácil. É um momento onde nós temos visto no Brasil muitas empresas fecharem.
Muitos trabalhadores ficarem desempregados. E o grande inimigo continua se levantando. Mas eu quero trazer algo para você. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus. Limite o seu inimigo. Coloque o seu inimigo na parede e fala para ele até, não vai mais, você não vai mais agir na minha vida. Chega de me desanimar, chega de me colocar para baixo. Eu sou filha de Deus. O meu pai está comigo, então eu vou insistir no meu sonho e você não vai mais agir nisso. Amém? Eu sei que você tem inimigos. Eu sei que tem muitos inimigos que estão se levantando contra a sua vida nesses dias. Seja um parente que está dizendo para você, para com isso, larga de ser besta. Mas e o que Deus colocou no seu coração? E o sonho que Deus colocou no seu coração? E o desejo que Deus colocou no seu coração? A não ser que o que está no seu coração não seja da vontade do Senhor. Aí pare, realmente. É melhor ouvir a voz do Espírito Santo te dizer para parar com algo que não é da vontade dEle, do que algo que Ele está dizendo. Insista, continue, e você dá ouvido para outras pessoas. Você começar a dar ouvido para as situações. Você começar a dar ouvido para a economia do país, porque tudo está se desmoronando. Você tem Jesus, amém? Você precisa limitar os seus inimigos. Mas primeiro você precisa identificá-los, quem são eles? E começar a barrar eles, começar a dar limite para eles. Eu falei lá que eu vou comprar um veneno para matar minhoca, porque eu não aguento mais tanta minhoca. Eu vou dar um limite para aquele inimigo, porque eu vou ter minha grama. Então limite, dê limite para ele, identifique ele. Lá em casa não é só as minhocas, os cachorros também que estão destruindo com a grama. E depois eu vou dar limite para os cachorros, só não vou matar os cachorros porque, né? Eu gosto dos bichinhos, mas as minhocas, elas vão se ver comigo. Outro ponto também que é importante, nós precisamos driblar os estragos. Como assim, pastor? A verdade é que nós, diante de um sonho, e às vezes quando nós deixamos esse sonho, ele começa a ser frustrado, alguns estragos começam a acontecer. Não é verdade? Por exemplo, vou relatar aqui sobre a minha grama ainda. Tá? Vocês estão comigo? Amém, né? Então tá, vocês vão aguentar ouvir eu falar da minha grama um pouquinho ainda. Lá está a minha grama, estava bonita, os inimigos vieram, eu desanimei do sonho, os inimigos veio e começou a destruir. Eu fui cortar a grama, limpando o quintal, tal, beleza, o Senhor ministrou, não desista do seu sonho. Eu falei, é verdade, não vou desistir do meu sonho não, rapaz, é meu sonho, eu ter a grama, eu vou ter. Agora, vou ter que dar limite para os inimigos. Mas só que agora, eu estou com uma situação, que agora tem os estragos. Tem a grama que não nasce mais num canto, tem as minhocas que estão fazendo um mundo de terra desse tamanho. Tem os estragos que vão acontecendo quando a gente deixa de sonhar os sonhos, deixa de acreditar nos nossos sonhos. Estragos vão acontecendo, coisas vão acontecendo que vão, né, trazendo alguns malefícios dentro daquilo. Então, o que acontece? Agora eu preciso driblar todos esses estragos. E o que eu preciso fazer? Eu preciso reiniciar de onde eu estou. Eu preciso recomeçar da onde parou. Talvez o seu grande sonho está parado e Deus está te dizendo nessa manhã: recomece. Recomece. Dê mais um passo. Continue. Não pare agora. Continue. Nós precisamos, queridos, reiniciar, recomeçar da onde nós paramos. Talvez nós chegamos num limite aonde nós falamos até mesmo para o Senhor, não dá mais, não consigo mais, e nós paramos. E às vezes o que estava faltando era simplesmente mais um passo. Talvez faltou fé, mas eu quero te dizer nessa manhã, se faltou fé,
Jesus está aqui para te encorajar de fé mais uma vez. Jesus está aqui novamente para te dizer: continue, continue, recomece. Não há vergonha nenhuma em recomeçar. Eu fico vendo que algumas pessoas, elas se sentem tão envergonhadas de recomeçar algo, sendo que na verdade os envergonhados são os que pararam, os que desacreditaram, os que não insistiram. Então, não desista, continue, drible os estragos que aconteceram, olhe para os estragos que aconteceram agora, para os problemas que surgiram diante de tudo isso, e encare a situação. Encare. Talvez você pode dizer bem assim: nossa, mas isso vai gerar uma canseira. Realmente, pode gerar canseira, pode gerar gastos, pode gerar algumas dificuldades, mas deixa eu te falar algo: você tem Jesus. Você tem Jesus. Você tem Ele com você. Então não há dificuldade, não há estrago algum que vai ficar diante de você, igual aquela canção que não há ferrolhos, não há portas, não há nada que se feche ou que fique diante dEle. Nós precisamos apenas acreditar nisso, insistir nisso. E outra coisa também, nós precisamos agora, com os estragos postos na mesa, a gente fazendo um reconhecimento daquilo que precisa ser consertado, nós precisamos agora criar estratégias, criar novas estratégias para manter os nossos sonhos em pé. Porque não adianta só reconhecer, não adianta só ter força de vontade, o ânimo para continuar, se nós não criarmos estratégias para fazer com que o nosso sonho, ou que com os sonhos de Deus, permaneçam em pé. Sabe por quê? Se nós não criarmos estratégias, logo, logo, nós vamos desanimar de novo. A verdade é que se eu tivesse pensado nos inimigos que iriam surgir, criado estratégias de contenção, eu estaria com o meu gramado bonitinho até hoje. Mas o problema é que nós queremos viver alguns sonhos, nós queremos viver algumas realidades, mas nós nem sequer paramos para criar estratégias quando os inimigos se levantam. Não é verdade? Quem aqui, quando tem um sonho, começa a pensar nos inimigos que vão se levantar? Um ou outro. E a grande verdade, queridos, é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que quando o povo ia para a guerra, quando os reis se levantavam para guerrear, eles não iam de qualquer jeito. Os reis não iam para uma guerra de qualquer forma, porque Deus me mostrou que nós íamos ser vencedor. Legal, Deus mostrou que você ia conseguir, que você ia vencer a guerra, mas quando você olha para o contexto, quando você vai ler, antes de ir para a guerra, eles criavam estratégias. Eles criavam estratégias para conter o inimigo, criavam estratégias ali de como eles iam, de que maneira eles iam, de como eles iam atacar, como eles iam se defender. E nós, a verdade é que pouco temos feito isso. E eu falo isso de mim mesmo, digo de mim mesmo a vocês. Até fiquei bíblico agora, né? Digo de mim mesmo. Nós temos deixado de criar estratégias que vão manter os nossos sonhos e os sonhos de Deus vivos. Mas não se desanime, não fique triste. Não fique triste porque nós temos uma boa notícia. Paulo declara muito bem isso, nós temos Jesus. Amém? Nós temos Jesus Cristo, que é por nós. A palavra do Senhor fala em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos apenas alinhar ou realinhar tudo novamente. Vamos criar as estratégias
corretas para manter os nossos sonhos de pé, vamos ser criativos. Deus colocou em nós uma capacidade imensa de ser criativos. Deus não criou o ser humano que não seja criativo. De alguma forma você é criativo, na sua porção, naquilo que Deus tem colocado sobre você, você tem autorização de Deus para criar algo. Talvez o que falta é você, porque tem muitas pessoas assim que sonham algo grande, mas sonham só para si. Deixa eu te falar algo. Se dentro do seu sonho não estiver incluído outras pessoas, nunca os seus sonhos se realizarão. Pastor, mas eu conheço gente que realizou sonho, mas não foi Deus que realizou ele. Os nossos sonhos têm que estar inserido nele pessoas. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Nós precisamos ter essas estratégias, manter os nossos sonhos em pé, sermos criativos diante daquilo que está à nossa volta. Nós precisamos fazer isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos mais uma vez ser barrados pelos inimigos que se levantam. E para mim encerrar aqui com vocês, quero encorajar vocês, você que está aqui, você que está nos assistindo aí, ouse, seja ousado, tenha ousadia. A palavra do Senhor fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, automaticamente nós não somos covardes, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus. Então nós podemos sim encarar qualquer realidade, nós podemos encarar qualquer situação, qualquer dificuldade, nós podemos sim, porque temos Jesus. É difícil a gente ver as pessoas lá fora, quando eu falo lá fora, os não cristãos, os que não se declaram cristãos, vencendo situações que talvez nós deveríamos vencer. Talvez você já parou para pensar isso, né? Mas eu quero te dizer nessa manhã, seja ousado, seja ousada, insista, continue, não desanime, Jesus é com você. Assim como ele disse para Josué, eu sou contigo, ele está dizendo para você aqui, eu sou contigo, eu vou com você. Agora decida isso também, andar com ele. Eu acho muito interessante quando eu olho para Moisés, Deus dá uma ordem lá, Moisés, você vai ser libertador, você vai ser isso e aquilo e tal. Chega um momento da vida de Moisés, que Moisés fala, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Você quer vencer os seus sonhos? Você quer realizar os seus sonhos e os sonhos que Deus tem colocado sobre a sua vida? Declare isso, eu não vou sem o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você e quero que você ore nesse momento. Quero que você traga novamente, talvez, os sonhos que você desistiu, os sonhos que você deixou para trás. Traga isso na sua memória, comece a orar por isso, comece a declarar esses sonhos, comece a declarar sobre eles, que você vai retomá-los, que você vai viver, ou talvez sonhos que você ainda nem começou, a partir de hoje você vai começar. Pai, em nome de Jesus eu oro nesse instante, oro nesse momento, Jesus, para que o Senhor nos dê uma realidade diferente da qual estamos vivendo. Nós queremos sim viver os sonhos que o Senhor tem, nós queremos viver algumas realidades que ainda não foram vividas, que homem ou mulher ainda não viveu. Pai, nós queremos insistir naquilo que o Senhor tem nos dado, nós queremos insistir na porção que o Senhor tem colocado sobre nós. Deus, no nome de Jesus, nós queremos ser como José, um homem sonhador, mas além de ser sonhador, nós queremos também poder ter a ousadia de encarar essa realidade, viver esses sonhos dia após dia, Senhor.
Senhor, às vezes nós queremos ser tão grandes, nós queremos ser governadores, nós queremos dominar algumas situações, mas nós não queremos passar pelo caminho da dificuldade, nós não queremos insistir, Senhor, no trajeto que nos leva até isso. Mas eu quero aqui declarar nessa manhã, Senhor, no Espírito Santo do Senhor que nos tem dado ousadia, nós iremos insistir, nós iremos viver isso, nós iremos continuar. Nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que param no caminho, nós não pararemos em momento algum, Senhor, nós continuaremos, porque o Senhor está conosco. Nós insistiremos naquilo que o Senhor tem colocado sobre nós, nós insistiremos nos sonhos que o Senhor tem colocado sobre nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã para que o Teu Espírito Santo traga convencimento sobre nós e nos dê essa ousadia para que possamos vencer. Nós queremos orar assim, Pai, te agradecer por tudo que tens feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, deixa eu só dar 2 recados para vocês, bem rapidinho, já deu o nosso horário. Primeiro, o pastor Rubens teve uma leve melhora, glória a Deus por isso. Eu quero pedir que a igreja continue orando pela vida dele, tá? Continue orando. Cremos que de hoje para os próximos dias nós vamos ser surpreendidos pelo que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Continue orando, intercedendo pela vida dele. Segundo, é sobre as nossas programações. O novo decreto agora nos dá 30% de uso do espaço do templo. Então, até 30% da capacidade nós podemos, ou seja, aqui pode-se colocar até 90 pessoas no nosso espaço. Então, pensando nisso, e vendo o público que tem fluxo, domingo, em vez de 2 cultos, vai ser só um, é melhor para todos nós. Em vez de ser um culto de 1 hora, dá para fazer um culto com um pouco mais de tempo, para a gente poder ministrar com mais liberdade, porque é tudo muito corrido, né? Então, domingo volta a ser um culto de 1h30, porque é um culto só. E aí a gente consegue ter um tempo melhor à presença do Senhor. Outra coisa, esses lugares quando tem essas cadeiras aqui, ó, toda junta, isso aqui a gente reserva mais para a família, quando está pai, mãe, filhos, alguma coisa assim, porque família pode sentar junto, tá? Quando as pessoas estão individuais, ou senta como os irmãos estão aí mesmo, né? Uma distância de uma cadeira, um protegendo o outro, ou senta deste lado, e agora vai ter mais cadeiras, 90 cadeiras, tem mais espaço, tá ok? Só para a gente estar se protegendo, a gente tem que ter essa atenção especial, porque isso que nós estamos passando é um problema gravíssimo, que nós temos que vigiar e orar. Orar a gente está orando, agora vigiar é um outro ponto que nós temos que trabalhar em nosso coração, não é verdade? Tem gente que ora, mas não vigia, aí complica. Então, amado, nós vamos fazer aos domingos, um só culto às 9 horas, guarda esse horário, 9 horas. Fica um horário intermediário bom, nem muito cedo, nem muito tarde, um horário que quem sai daqui pode passar no mercado, comprar alguma coisa, providenciar o almoço ainda domingo. Só não pode chamar o pastor, porque não tem jeito, né? Complicado. Mas logo, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos. Então, 9 horas, tanto aqui como no Cidade Nova, vai ser 9 horas. Ficou padrão o horário para as 2 igrejas. 9 horas da manhã no domingo. Continua a programação do meio de semana. Deram 1 hora a mais para as igrejas. A igreja pode funcionar até 8 da noite. Mas, amado, quem que 7 horas da noite, no meio de semana, ninguém consegue estar no culto, está uma correria aí, porque como os horários estão mais apertados, as empresas estão correndo mais. Então ninguém consegue. Então para nós não mudou nada, continua tudo normal, a única coisa que muda é domingo, ok? Não vamos ter programação à noite, porque das 7 às 8 é uma correria, você sai já correndo, porque encerrou o horário, você tem que estar em casa, então é pior. Vamos continuar de manhã, tá? As nossas programações, como já está, e domingo às 9 horas da manhã. Ceia, nós não vamos ter ceia amanhã, a nossa ceia vai ser domingo que vem, porque é Páscoa. Eu acho que tão lindo na Páscoa, porque a ceia é a Páscoa, né? A Páscoa é a ceia é a Páscoa, e aí nós vamos fazer na Páscoa, ok? Uma coisa importante, nós queremos que todos participem, até o pessoal que não está podendo vir, pessoal de alto risco, que não está vindo nos cultos, nas programações, mas que é batizado, está em casa. Então o que nós vamos fazer? Nós pensamos, nós queremos fazer uma ceia com o corpo da igreja unânime participando. Então nós vamos ter o culto de manhã normal, no domingo do dia 4, tá? Culto, e vamos distribuir o kit da ceia.
para cada um levar para a tua casa. Porque, por exemplo, tem família que está vindo só o marido, ou só está vindo só a esposa no culto. Por quê? Porque tem um monte de criança e a pessoa não quer vir aqui com um monte de criança numa situação dessa, por causa das restrições. E não está errado, eu também, eu concordo, eu sei. Muitas vezes tem que vir um marido, a mulher fica em casa, ou vem a mulher, o marido fica em casa. Então o que nós vamos fazer? Nós queremos fazer uma ceia com o corpo de Cristo unido. Então nós vamos estar distribuindo na manhã de domingo, até 12:30, vai ter gente aqui, vai ter gente lá na Cidade Nova, distribuindo os copinhos de ceia, no domingo, das 8 da manhã até 12:30, ok? Quem vir para o culto, pega no culto, e já pega para os familiares, pega para a esposa, para o filho que é batizado, talvez para algum parente que está lá e quer participar da ceia junto. Quando que vai ser a ceia? Às 19 horas, 7 horas da noite, online. Eu vou estar ministrando a ceia online, você vai botar na TV, no celular, toda a família reunida, nós vamos tomar a ceia junto, no nome de Jesus, amém? Fica melhor, né? A gente reúne toda a família, e vai ser uma ceia da família, porque vai ser uma ceia diferente, para a glória de Deus, amém? Então tá, queridos, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, uma ótima semana, no nome de Jesus, amém, glória a Deus.